Graças a Deus, irmãos. Hoje eu quero deixar mais uma reflexão, rapidamente, muito simples também, que se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no veladouro, e dá luz a todos que estão na casa. Aleluia. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? E lendo essa palavra aqui, vós sois a luz do mundo, né? Se o sal for insípido, com que se há de salgar? E eu fiquei pensando assim, nossa, o que pode ter a ver, né? Ele só quis trazer uma analogia sobre como nós somos comparados com o sal aqui, né? Como o sal, ele traz um diferencial pro alimento, porque eu gosto de comer sal com frutas que ainda não são maduras, né? Não tem aquela frutose natural, então ela não tá doce. E aí eu como com sal e ela pra mim parece mais doce, então ela já dá um tchan, né? Dá um negócio diferenciado. E comecei a refletir, mas aqui eu creio que além de ser esse tempero especial, porque o sal, ele, além de ser bom para a saúde, né? Claro, nas medidas corretas, ele é meio que universal, mas ele aqui, ele fala assim, se o sal for insípido, o que eu gostaria de trazer hoje para o nosso entendimento é que ele só é insípido quando ele é provado e aí a pessoa nota, poxa, cara, esse sal aqui não tem gosto nenhum, esse sal não salga. Então ele é jogado fora, ele é lançado fora para ser pisado pelos homens, como a palavra diz. E aí logo em seguida vem aqui falando assim, ó, vós sois a luz do mundo. E ninguém pega uma lâmpada e coloca ela embaixo da cama. Nós pegamos uma lâmpada e colocamos num alto lugar para que ela ilumine toda a sala, todo o ambiente. E aqui eu comecei a entender quando nós aceitamos Jesus e temos um breve... como que eu posso falar? Uma breve ilusão de que tudo vai ficar supimpa, né? Tudo vai ficar tranquilinha, chuchu, beleza. Mas começam as coisas, entre aspas, né? Ficar um pouquinho piores, um pouquinho mais apertadas, um pouquinho mais difíceis. Geralmente, a primeira coisa que começa a apertar é o financeiro. Mas, contudo, nós temos graça e conseguimos passar, porque o primeiro amor é uma coisa de louco, que nos move, e glória a Deus. E nós conseguimos passar. Mas o que eu consigo, que eu quero trazer hoje? Tudo isso é o Senhor falando assim, olha, toda vez que eu levanto um discípulo meu, oh, aleluia, toda vez que eu levanto um discípulo meu, eu faço com que o mundo experimente ele. E aí o mundo vai dizer, né? O mundo vai dizer entre aspas, esse é um sal com gosto ou esse sal é sem gosto, né? Quando esse sal tem gosto, né? Deus vai falar, me agrado, esse sal é diferenciado, esse sal aqui é a diferença nesse lugar. É a diferença nesse alimento, porque quando ele é incluído nesse alimento aqui, ele salga, quando ele é incluído nessa manga com sal aqui, ele dá um sabor gostoso. Mas quando ele não tem, quando esse crente, eu vou usar essa expressão crente aqui, mas não, talvez erroneamente, mas vou usar. Quando esse crente ele é provado pelo mundo, vou usar pelo mundo também, mas pelas adversidades é a palavra correta. Quando ele é provado pelas adversidades e ele não tem o sabor que a palavra diz que ele tem que ter, que é esse sal aqui, ele se torna insípido e ele é uma coisa que ele não serve para nada. E a palavra também, ela vai dizer logo aqui embaixo que você é a luz do mundo.
Ou seja, em qualquer ambiente que nós estivermos, quem deve ser a luz? Eu e você. Então, é aonde brilha a escuridão, onde brilha a briga, a fofoca, a dissensão, a contenda, a inimizade. Nós temos que ser a diferença, porque nós somos a luz. E aí ele vem assim, ó, porque eu entendo assim, né, na minha conjectura, no 15, eu não acendo nenhuma candeia. É como se eu estivesse falando assim, olha, eu não levanto nenhum discípulo meu e escondo. Oh, coisa linda. E falamos disso ontem também. Eu não levanto nenhum discípulo meu e escondo. Isso a palavra está dizendo aqui no 15. Ó, não se acende a candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador de luzes para que ilumine todos que estão na casa. Isso significa que quando o Senhor levanta um discípulo, ele não esconde das tribulações, ele não esconde das adversidades, ele não esconde das provações. Muito pelo contrário, aí que ele coloca a exposição, a amostra, como foi com Jesus. Após o período de preparação, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, para então trazer à tona todo o propósito. E assim conosco diariamente. O Senhor está falando assim, olha, ele não levanta nenhum discípulo para escondê-lo das provações. Então, não se engane você, que talvez hoje você é um novo convertido, que a vida é mil maravilhas, porque não é. E não estou dizendo que estar com Deus vai ser só tribulações, não, vai ter tempo de descanso, inclusive dentro das tempestades, porque a palavra vai dizer que Jesus, no meio das tempestades, em uma das tempestades, né, que a Bíblia relata, Jesus estava dormindo enquanto os discípulos estavam desesperados. Então, não importa qual é o momento e qual é a situação que nós nos encontramos, seja de paz, né, em pastos verdejantes, tranquilos e em paz, porque haverá em tribulações e tempestades que o Senhor vai nos provar, extrair de nós o melhor, para que nós, aqui como no 16, resplandeça as nossas obras diante das pessoas e as pessoas glorifiquem o Pai que está no céu. Então, aqui é muito claro, o Senhor está falando para mim, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, porque eu não vou falar que é para você... Poderia direcionar para pessoas assim, falar, para você, porque eu envio vídeo, mas eu não envio para ninguém, então isso aqui fica parado no meu canal. E se um dia esse vídeo chegar para você, é porque o Senhor quer compartilhar isso contigo. Então, que em nome de Jesus, nós começamos a ter esse entendimento de que Jesus, dentro do nosso barco, não significa ausência de tempestade. Muito pelo contrário, significa que eu vou vencer. Isso é fato. Mas não significa ausência de tempestade. Porque a palavra nos relata que mesmo Jesus estando no barco dos discípulos, houve tempestade. Mesmo os discípulos obedecendo a ordem do mestre, houve tempestade. Então, estar com Jesus não significa não ter provações, não significa não ter diversidades, mas significa que em tudo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. A partir do momento que nós somos levantados como discípulos, nossas obras, elas não gloriam mais a Sarai, não gloriam mais fulano, ciclano, elas não falam mais sobre quem somos, sobre a nossa criação de pai e mãe, ela gloria o Pai que está no céu, o Deus que nós servimos. Então as nossas boas obras, elas não gloriam mais quem somos. As nossas boas obras, elas glorificam o nome de Deus, porque tudo que é bom em nós pertence a Deus, né? Não sei você, porque tudo que é bom, que é em mim, pertence ao Senhor, e tudo que é mal é tudo meu, porque há um processo de transformação diário nas nossas vidas, de transformação diário e busca nas nossas vidas, e é assim para que nós possamos lutar. É uma luta de carne contra espírito, Paulo já diz, e ele elucida muito bem como é a nossa luta diária. Hoje nós lutamos contra a pornografia explícita nas redes sociais, nós lutamos contra as músicas explícitas com palavras
deturpadas, nós lutamos com nossa preguiça, nós lutamos contra a nossa inconstância, contra a nossa falta de fé. Nós lutamos, irmãos. Mas aí cabe a nós, queremos ser a luz que a pessoa, né, os discípulos, que a palavra diz assim, ó, assim resplandeçam as vossas luzes diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, ou que nós continuamos andando nos nossos maus desígnios do nosso coração. Só que se a gente está, né, fica aí a dica, se a gente está querendo andar nos maus desígnios do nosso coração, então a gente não é discípulo de verdade, porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor, ele segue os mandamentos, ele guarda os mandamentos. Então, eu quero compartilhar essa reflexão simples, né, bem rápida, que nessa manhã o Senhor possa nos encontrar, nos transformar em sal que com certeza traga sabor para os alimentos. Que no nosso trabalho, que na nossa academia, e tô indo para academia agora, que no nosso ambiente social, na nossa igreja, que eu também, onde eu estou não é a minha igreja, que é minha mesma, mas é uma igreja que eu frequento e gosto, mas que aonde nós estivermos, nós possamos ser o sal que a palavra diz que devemos ser. Que aonde nós passarmos, possamos ser a luz que a palavra diz que nós devemos ser. Porque Ele nos levantou, é certo que Ele nos chamou, nos levantou, nos redimiu, nos limpou de toda impureza. Ele nos chamou para um propósito, e esse propósito é: resplandeça a luz do Pai nas suas boas obras, e as suas boas obras os homens vejam e glorificam o nosso Pai que está no céu. E quando eles verem, vou falar assim, eu conheço essa menina aí, estranho, nunca vi ela falando isso. Quando nós sentamos para fofocar, era a primeira que saía, era a primeira que sentava para falar. Quando a gente queria brigar, era a primeira que pegava, né, os porretes. Então, tudo isso é notado pelos homens, mas é glorificado no nome do Pai. Então, que nós possamos ter esse entendimento, começar em mim, né, porque é para mim, né. É mais um diário pessoal, um devocional pessoal, que eu possa ter esse entendimento, que possa ter esse entendimento na minha alma de que eu sou sal. Eu sou o sal para essa cidade, eu sou o sal para o meu trabalho, eu sou o sal para a academia que eu vou, eu sou o sal para a igreja que eu frequento, eu sou o sal. Eu sou a luz que caminha por essa cidade, eu sou a luz que vai ao mercado, eu sou a luz. Pai, que nunca me falte, Senhor Jesus, palavras que venham do Teu trono, Pai, de consolo, de amor, Pai, de direção. Pai, que nunca me falte um abraço do Senhor, Pai, para dar para aqueles que se achegam a mim precisando de um abraço. Que nunca me falte, Senhor Jesus, uma palavra, Pai, de apoio e encorajamento que vem do Senhor, Pai, para a vida dos meus irmãos que se achegam até a mim. Deus, eu te peço que, Deus, eu nunca mais, Pai, seja um sal sem sabor. Que nunca mais, diante das situações, Pai, eu venha ser, Senhor Jesus, indiferente, sem sabor. Papai, traga sobre mim, Senhor Jesus, um entendimento e um posicionamento, Pai. Com certeza, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, Deus, que essa luz, Pai, que o Senhor outrora já acendeu na minha vida, nunca mais se apague, Pai. Que eu nunca mais caminhe para debaixo, Pai, das camas. Nunca mais eu caminhe para quartos, papai. Ou me achegue a mais lâmpadas ligadas, Senhor Jesus, com medo de ir até a escuridão e trazer a luz. Deus, não, Deus. Que o Senhor traga sobre mim, Senhor, a autoridade do Teu Espírito Santo para trazer a luz às trevas. Que o Senhor traga sobre mim, Senhor, discernimento, sabedoria e direção que vem do Pai, Pai, para tudo que eu fizer, Pai. Que em tudo que eu falar,
andar, caminhar, em tudo, Pai. Seja o Senhor, Pai, me direcionando, Deus. E eu te peço, Pai, nessa manhã, fica comigo, fica com os meus irmãos que assistem esse vídeo, Pai. E traga sobre nós, Pai, da tua presença, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, galera.